Oi, pessoal do quinto ano. A Fátima está aqui para mais uma aula de português. Depois tem história e hoje nós temos o nosso encontro no Zoom, né? Então, observem direitinho em qual grupo você está, tá? Tem um grupo que vai de 3 horas a 10 para as 4. 15 horas a 15h50. Depois o segundo grupo entra 16h10, 4h10 e vai até 5 horas, 17 horas, ok? Reforçando aí uniforme, o livro de português, que a tia Fátima vai fazer uma revisão com vocês para observar se tem dúvidas. E quem tiver fone os que tiverem podem usar, não tem problema, tá? E uniformizados, assim como as tias quando dão aula, hoje para encontrar também de uniforme, ok? Olha, nós terminamos a unidade 5 e nós vamos iniciar hoje a unidade 6. Vou postar para vocês um vídeo sobre deuses da mitologia grega, né? Para vocês lerem, conhecerem alguns deuses. Eu sei que tem gente que ama mitologia. Então, deem uma lida, olhem direitinho, tá? Olha, na página 198, a vida por um fio. Então, aqui tem 2 personagens mitológicos, tá? Nós vimos aí na questão dos deuses, né, no politeísmo, que os povos criavam, né, os seus deuses para explicar o que eles não entendiam, para explicar fenômenos da natureza, né? Então, aqui nós vamos trabalhar com alguns mitos que a tia Fátima vai ler ali, explicar e pedir para vocês fazerem, ok? Então, aqui tem 2 personagens mitológicos. Alguém conhece? Aqui é uma deusa com uma lança e um escudo. A gente imagina, nossa, ela vai para a guerra? Não. Essa daqui é a deusa Atena, que deu origem ao nome na cidade da Grécia de Atenas, que até hoje existe, que é a capital da Grécia. Ela era chamada também de Palas Atena, e ela tem vários títulos, vamos dizer assim, mas um deles é a deusa da sabedoria, ok? Então, aqui é Atena ou Palas Atena, deusa da sabedoria, mas ela é deusa de outras coisas, mas esse daqui é o que eu mais gosto de falar, tá? Agora, esse daqui com o raio na mão, 2 raios, né? Um em cada mão. Esse é Zeus, o deus dos deuses para eles, né? Então, Atena e Zeus. As características, né? Atena usa um escudo, uma lança, o Zeus, raio, né? São os principais, assim, símbolos, né? Vocês já leram alguma história em que esses personagens aparecem? Para quem gosta de mitologia, deve ter lido. Eu sempre tive aluno que ama mitologia, conhece nomes. Nossa, assim, espantoso o tanto que gosta e que se informa sobre esses antigos deuses. Então, gente, virando a página, na página 200 tem aí, vamos conhecer um pouco sobre o panteão grego.
Gente, panteão é o conjunto, são todos os deuses da Grécia. E a Grécia teve Deus para tudo quanto é explicação, para tudo que eles não entendiam, existia um Deus. E aqui eu vou ler rapidinho, mas depois vocês vão ler, tá? Então, aqui é uma deusa grega, tá? Então, toda vez que vocês lerem panteão, é o conjunto, tá? São todos os deuses da Grécia. Aqui é a Héstia. Então, gente, presta atenção. Havia 12 tronos no brilhante salão do palácio no Monte Olimpo, um para cada deus. Lembra lá na história que a gente estudou que o Monte Olimpo era a parte mais alta lá, né? Aonde os gregos achavam que era a morada dos deuses, de todos os deuses, né? Ou da maioria, dos mais importantes que eles acreditavam. Héstia, irmã mais velha de Zeus, filha de Cronos, ocupava um desses 12 tronos. Discreta, suave e terna. Terna, uma pessoa delicada, uma pessoa carinhosa, tá? Era a deusa responsável pela chama que ardia na lareira e nos fogões dentro de todas as casas. Então, todas as casas, né, que acreditavam nos deuses tinham essa chama que não podia se apagar. Ela tinha sempre que estar sendo alimentada para não se apagar. Olha para vocês, aqui está bem resumido, mas é interessante a história dela. Com esse mesmo fogo, acendiam-se também as lamparinas quando anoitecia. Aproveitavam a chama lá, que ficava lá na lareira, no fogão, para acender a lamparina, que não tinha luz elétrica na época. Era a deusa que os antigos mais amavam e respeitavam. Em todas as cidades, na Grécia Antiga, havia um altar dedicado à deusa Héstia. Em todas as cidades, na Grécia Antiga, havia um altar, então, dedicado a ela. Nele sempre ardia uma chama inextinguível, quer dizer que não acabava, tá? Esse fogo era levado para fundar novas cidades na colônia, pois assim lembraria aos novos moradores a sua cidade de origem. Então, toda vez que iam fundar uma cidade, levavam a chama dela. Quando os casais se uniam em matrimônio, quer dizer, quando os casais se casavam, levavam do fogo da casa dos pais para seu novo lar. Então, pegava a chama e levavam outra chama, tá? Pegavam da casa dos pais e levavam para sua casa. Héstia aquecia os corações das pessoas e simbolizava a união, tá? Por isso, ofereceu gentilmente seu trono a Dionísio. Afinal, ela já estava em todas as casas e em todos os templos. Ela não precisava de trono, pois cada lar era seu templo e cada coração era o seu altar. Então, ela era a mais amada por todos da Grécia, né? Uma pessoa dedicada, carinhosa, né? Que ficava uma chama dela, né? Que eles acreditavam, em cada casa da Grécia. Então, gente, você sabia, vai falar da Grécia Antiga. Os habitantes da Grécia Antiga acreditavam que os deuses possuíam forma humana,
mas eram mais bonitos e poderosos que os homens, além de imortais, né? Então, era representado por, assim, pessoas com... Deus tinha essas características de seres humanos, mas era, assim, com perfeição. Eles se dedicavam muito a fazer um rosto muito bonito, um corpo perfeito para os seus deuses, tá? Ainda que possuíssem poderes mágicos, os deuses gregos também apresentavam sentimentos semelhantes aos dos seres humanos. Então, eles acreditavam que os deuses tinham sentimentos como a gente tem. Então, como o amor, a raiva, o sofrimento, a alegria. As histórias maravilhosas sobre a vida desses deuses e heróis gregos, chamadas de mitos, buscavam explicar a própria realidade do povo grego, bem como a sua origem, suas tradições, os eventos da natureza, os fenômenos da natureza, etc. Então, tudo que eles, assim, não entendiam, que eles queriam uma explicação, eles criavam um mito para explicar a origem disso, tá? O conjunto desses mitos originários vindos da Grécia Antiga é chamado de mitologia grega, ok? Agora, tia Fátima vai pedir esse número 1 aqui. Dei uma lida, mas não precisa responder, não. Isso daqui seria oralmente na sala, né? O número 2 é assinale a alternativa completa, correta, sobre a deusa que a gente falou ali. Então, vocês vão ver lá as alternativas e marcar um quadrinho. Releia o texto e localize as seguintes informações. Letra A. Quais são as características que descrevem esta? Os adjetivos que deram para ela. Tem lá no texto. Quantos tronos existiam no Palácio do Monte Olimpo? Que era onde viviam os principais deuses dos gregos. Tem também. Quais outros deuses são mencionados no texto? No texto fala o nome, vou dar uma dica, de mais 2, tá? Complete a frase, vocês vão ler a frase e completar aqui, tá? Vou também explicar. Agora, aqui tem 4 imagens. Vocês vão marcar qual é o que representa a deusa do texto e vocês vão justificar por que vocês escolheram essa, ok? A tia Fátima hoje vai dar só essas 2 páginas, tá? Depois eu vou continuar com as atividades aqui sobre a mitologia grega. Hoje eu vou dar só essas páginas para vocês fazerem com calma e vou colocar um vídeo para vocês conhecerem mais deuses, algumas informações, né? Tem gente que ama mitologia, então é bem legal, mostra imagens dos deuses, as características deles, ok? Depois eu volto para a aula de história e hoje tem a nossa aula no Zoom, tá? De português, que eu vou fazer um apanhado geral sobre a unidade 5, principalmente da parte de gramática, ok? Beijos, até daqui a pouco.